Mais uma vez, bom dia a todos os representantes da imprensa que aqui fazem a sua matéria e o seu testemunho desse ato realizado agora há pouco na Câmara de Vereadores da cidade de Farroupilha. Eu quero agradecer a presença de todos, porque nós acreditamos que a liberdade de imprensa, a imprensa livre, a imprensa que noticia, a imprensa que comprova os fatos, sem dúvida nenhuma, traz para a sociedade a informação necessária naquilo que se constrói dentro do Estado Democrático de Direito. Por isso que a OAB luta incansavelmente para que não se restrinja jamais nesse país, como no passado, o direito à livre imprensa. Por isso nós agradecemos muito a presença de todos vocês aqui nesse momento, nessa entrevista coletiva. Quero saudar o nosso grande presidente da nossa subseção, Maurício Bianchi, que está aqui hoje. Quero parabenizar o nosso presidente Maurício pela atitude, junto com a sua diretoria, junto com o seu conselho subseccional, pelo trabalho realizado nesta denúncia de impeachment apresentado hoje à Câmara de Vereadores e entregue ao presidente Fernando Silvestrin, presidente da Câmara Municipal de Farroupilha. Através do presidente Maurício, nós, e reforço a ideia, cumprimos aquela missão que nos cabe, que é representar não somente a advocacia do Estado do Rio Grande do Sul, mas também a toda a sociedade do Estado do Rio Grande do Sul. E a OAB tem esse papel, essa missão constitucional, e quando nós assumimos o nosso cargo no dia 1º de janeiro de 2019, um dos juramentos está lá estampado na hora de iniciar o mandato, é cumprir o que a Constituição determina na representatividade da advocacia e cidadania. Quero dizer que este ato não é um ato político, ele é um ato institucional. A OAB do Estado do Rio Grande do Sul e as suas 106 subseções não possui qualquer bandeira partidária nas suas condutas. A nossa bandeira é o que está descrito na Constituição Federal, através da orientação da Constituição Federal e da nossa responsabilidade pela representatividade que assim a sociedade gaúcha espera. Então eu quero de antemão, porque todos os atos que a OAB realiza, atos como esse que realizamos há 2 anos atrás, também num episódio triste, porque hoje é um dia triste para a cidade de Farroupilha, assim como foi há 2 anos atrás um grande dia triste também para Montenegro, onde lá entregamos também um pedido de impeachment por atos de improbidade e atos de gestor que não representava os interesses da cidadania e que lá também tivemos acolhido e aceito o pedido de impeachment formulado pela OAB. Nós aqui estamos com uma peça altamente técnica, estudos que foram realizados ao longo desse período, gerando o amadurecimento e a responsabilidade do presidente Maurício na condução desse estudo, junto com o seu conselho, junto com seus ex-presidentes, e aqui nós temos um ex-presidente, doutor presidente Rafael Colota, que está junto conosco. Trabalhamos praticamente diuturnamente, trocando ideias a respeito desse episódio. Tentamos uma conversa importante com o Poder Executivo desse município, alertando das consequências que depois o presidente Maurício vai trazer os 4 eixos que compõem esse ato de denúncia, alertando a ele do significado de uma não representatividade dentro daquilo que se espera e dentro daquilo que está definido na lei e, consequentemente, esta conversa e esse ato até agora não surtiu efeito, conforme o próprio Executivo, na sua entrevista coletiva, disse que faria atos que poderiam reverter a situação de gravidade na administração e não o fez. Por isso que a OAB, ainda assim, com a sua maturidade, com o seu comprometimento, com a sua respeitabilidade institucional que temos já há 87 anos, aguardamos essa postura que não veio. E não nos cabia hoje, sob pena de prevaricação, porque nós da OAB, sabendo desses episódios, não tomando essa devida providência, nós estaríamos deixando de fazer algo que a lei e que a Constituição assim nos determina. Então, hoje estamos aqui, junto com Dr. Darzoni, que é o presidente da Comissão Especial de Assuntos Legislativos, que cuida de toda a questão legislativa do Poder Legislativo e Executivo, junto com toda a sua equipe, junto com as 106 subseções. A seccional do Rio Grande do Sul avaliza
e parabeniza a coragem, parabeniza a ação e, acima de tudo, parabeniza a dedicação da subseção de Farroupilha através do seu presidente Maurício Bianchi e toda a sua diretoria, todo o seu conselho que hoje pela manhã esteve reunido e através de uma ata chancelou, autorizou de que a direção da subseção de Farroupilha pudesse de alguma maneira exercer hoje a sua missão. Então quero passar a palavra ao presidente Maurício, que vai traçar os 4 eixos que constroem esta denúncia e que esperamos que hoje, a partir das 18 horas, na Câmara de Vereadores, com a presença da OAB neste local, nós tenhamos a sessão e que seja analisada dentro da legalidade, dentro, acima de tudo, daquilo que determina a competência do município de Farroupilha. E quero adiantar aos senhores que, tão logo termine esta fase, nós já estamos com a elaboração da ação civil pública de improbidade administrativa, que vamos ingressar junto ao Ministério Público, referente também aos mesmos elementos e provas que aqui contém essa denúncia. Um no campo político, outro no campo jurídico, cada um com as suas devidas competências, e a OAB seguirá fiscalizando, trabalhando e auxiliando e representando a sociedade aqui do nosso município de Farroupilha. Então, passo a palavra ao presidente Maurício e, mais uma vez, presidente, o senhor honrou hoje o manto dos nossos presidentes de subseções e os presidentes de seccional que se passaram. A OAB Nacional já enfrentou, na presidência do presidente Lamáquia, 2 pedidos de impeachment. Nós, na minha presidência, já um pedido de impeachment. Estamos analisando outros tantos pedidos, mas nós temos muita paciência e, acima de tudo, nós temos o diálogo antes de tomar uma posição dessa. Se estamos tomando uma posição dessa, porque todos os canais foram inviabilizados e, acima de tudo, só nos caberia isso, entregar às autoridades competentes. Mais uma vez, parabéns ao senhor pela liderança, pela forma de condução e, acima de tudo, pela parceria incondicional da sua direção e dos seus conselheiros aqui hoje na subseção de Farroupilha. Bom, presidente Breyer, ao colega Dr. João Darzoni, que comigo figuram como autores do pedido de impeachment, representando a OAB. Quero saudar aqui a minha diretoria, né, na pessoa da doutora Silvia Trevisan, doutora Franciele Reck. Quero saudar também o ex-presidente Rafael Cologa, que é um grande escudeiro aí, com quem eu busco sempre o alento aí em momentos difíceis e tem me ajudado bastante. Quero saudar também toda a imprensa aqui presente. O que nós podemos referir, presidente Breyer, inicialmente, é que talvez esse ato ele tenha a responsabilidade e a grandiosidade que está tendo em função da presença da seccional. Porque para nós a presença da seccional aqui é muito importante e certamente dá um aval muito grande à nossa atuação e à forma de agir. Então fica aqui o nosso agradecimento na pessoa do presidente, do colega João Darzoni, que conosco está nessa caminhada. Bom, sendo objetivo, o nosso pedido de impeachment, ele se calca basicamente em 4 fundamentos. Quais são os fundamentos do pedido de impeachment? Bom, o primeiro deles, inclusive já foi objeto de um pedido anterior, proposto aí pelo cidadão Glacir Gomes, e que demonstra que o município adquiriu imóveis sem a devida autorização prévia legislativa da Câmara de Vereadores. E isso está devidamente comprovado nos autos da nossa denúncia, através da legislação e através da comprovação dos atos extraídos do portal de transparência, e temos a certeza de que o processo está documentalmente bastante embasado nesse ponto. Outro ponto que também alicerça o nosso pedido é a ilegalidade na suplementação orçamentária para a aquisição destes terrenos.
o prefeito encaminhou um projeto de lei junto à Câmara de Vereadores, solicitando autorização para a abertura de uma rubrica para a área da saúde, específica para a compra de imóveis, no valor de R$10.000. Ocorre que 6 dias depois de encaminhado esse projeto de lei, aprovada a lei, o prefeito, por decreto, por simples decreto, fez uma suplementação orçamentária, aumentando essa rubrica de 10 mil para R$900.000, 6 dias depois. E também fez esse aumento de rubrica sem passar pela autorização do Conselho Municipal da Saúde, o que viola, no nosso entendimento, a própria lei que regula o Conselho Municipal da Saúde. E assim agindo, no nosso entendimento, além de violar o princípio da legalidade, como na compra propriamente dita dos terrenos, violou, no nosso entendimento, os princípios da administração pública, mais precisamente o princípio da moralidade administrativa, o princípio da boa-fé e o princípio da transparência que deve reger os atos públicos. E, no nosso entendimento, essa manobra de aumentar o valor orçamentariamente por decreto teve o único objetivo de ocultar da Câmara de Vereadores a real função da compra, que era a compra dos terrenos. Outro ponto em que se embasa o pedido de impeachment é o fato de o prefeito ter nomeado um fiscal, servidor público do município, para o cargo de assessor jurídico e, posteriormente, para procurador-geral do município, sem que este funcionário público tenha se exonerado da função de fiscal. E o fato desse servidor cumular as funções de fiscal e advogado violou flagrantemente o Estatuto da OAB, a lei federal que rege a nossa entidade, pois, ao nomear um advogado para tal função sem que ele fosse exonerado, ele validou um ato incompatível com a lei. Então, por isso, este é outro ponto em que se consubstancia mais uma ilegalidade. E, por último, o prefeito municipal, previamente a uma manifestação pública de entidades representativas da sociedade civil e empresarial de Farroupilha, utilizou palavras pejorativas para dirigir-se a essas entidades, tratando-as como politiqueiras, né? O que vai contra o decoro que deve regrar a conduta de um profissional gestor de um município. Então, o último ponto, ele se enquadra na quebra de decoro, o que é perfeitamente previsto como uma hipótese de infração político-administrativa no decreto 201 de 67, que regra os pedidos de impeachment. Então, basicamente, são esses os fundamentos que alicerçam o pedido de impeachment movido pela OAB seccional Rio Grande do Sul e pela OAB de Farroupilha, representado pela pessoa do presidente Breyer, pela minha pessoa e pelo presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo, o Dr. João Darzoni, que aqui estão presentes. À disposição dos senhores. Presidente, é uma peça grande, fundamentada, ela deve ser votada já hoje à noite. Não preocupa vocês de que talvez os vereadores não possam ter tempo para analisar ela mais a fundo? Na verdade, os vereadores já têm conhecimento de alguns fatos, né, que já foram noticiados em uma denúncia que está em tramitação na Câmara. E, no nosso ponto de vista, apesar da peça ser, de certa forma, um pouco extensa, ela é bem clara e resume basicamente esses tópicos em que eu expus aqui para vocês. Então, me parece que não haverá nenhum empecilho ou objeção
para que os vereadores apreciem de forma bastante tranquila o nosso pedido na data de hoje, até porque os fatos que estão consubstanciados na denúncia, eles praticamente já são de conhecimento da população de Farroupilha. Há um tempo específico para o encerramento de todo esse trabalho? Acredita-se que o processo de impeachment ele deve demorar em torno de uns 90 dias no máximo. Já existe um processo de impeachment tramitando na Câmara de Vereadores, o que leva a OAB a trazer um novo processo de impeachment, e isso não, de certa forma, agravando os trabalhos da Câmara? Não, porque esse pedido aqui ele traz fatos novos que não estão elencados no primeiro fato. O primeiro fato só tem um elemento. Aqui são 4 eixos, documental e, acima de tudo, com a questão técnica, vinculado à responsabilidade que está no decreto 2001 de 67, que é a responsabilidade junto com a lei orgânica do município. Então, isso só vem a somar, não vem a hipótese alguma, de alguma maneira, bloquear ou atravancar ou dificultar. Nós estamos trazendo elementos para a Câmara de Vereadores para contribuir ainda mais sobre a análise de fatos que nós entendemos graves pelo comportamento do Poder Executivo através do prefeito. O prefeito Cláudio Gonçalves já está respondendo, já está tramitando, inclusive, na Casa Legislativa. Em sendo acolhido esse pedido que já está em tramitação, pelo impeachment do prefeito, esse novo pedido tem validade? Continua tendo validade? Sim. Ele vai ter o seu trâmite. Os vereadores vão poder analisar se vão fazer uma junção ou não, mas eles têm questões diferentes. O procedimento permite ampla defesa, o prefeito vai poder trazer os seus argumentos, não é um procedimento inquisitivo ou autoritário, muito pelo contrário, está dentro das regras democráticas que vai o permitir vir aqui ou trazer algumas testemunhas, assim como nós vamos ver se há necessidade, muito embora a prova documental é muito farta. A prova documental ela traz as ilegalidades e as irregularidades praticadas na sua gestão. Então, são atos diferentes que poderão ou não, dependendo do presidente da Câmara, analisar se fará ou não a junção ou não, seguindo seus procedimentos. O presidente Maurício falou lá naquela apresentação do prefeito, que falou até que ia recuar em relação a essa decisão tanto da aquisição dos terrenos quanto da plataforma de saúde, né, e tal. E não foi muito explicitado por ele, até com insistência tua, né, presidente, e dos presentes, de que havia causado prejuízo ao erário, se ia ter condição de se ressarcir esses valores, ou se ia conseguir fazer um distrato sem prejuízo dos cofres públicos, né. Pelo que vocês falaram ali, até o presidente Breyer citou, acho que isso acabou não acontecendo, né. Houve um prejuízo aos cofres públicos mesmo. Vocês têm mais ou menos a ordem de quanto isso, como é que ficou essas duas situações, tanto da plataforma quanto dos terrenos? Não vai ter como se ressarcir esses valores, não sei se é possível falar sobre esse ponto específico. Bom, primeiramente, com relação aos terrenos, né, não dá para se dizer que houve um prejuízo financeiro em relação à compra dos terrenos, porque, de fato, o município adquiriu, né, e os imóveis estão em nome do município. Então, nós não podemos dizer que houve um prejuízo financeiro para o município. E houve, efetivamente, uma quebra do princípio da legalidade, né? Inclusive, é importante salientar que nós avaliamos, né, presidente Breyer e doutor João, era para nós termos entrado com o pedido de impeachment antes, né? Só que nós suspendemos o ingresso do pedido porque, como o prefeito noticiou que iria cancelar a compra dos terrenos, nós entendemos por bem dar esse tempo a que o prefeito pudesse realizá-lo. E se o fizesse, nós não teríamos ingressado com o pedido de impeachment, talvez, apesar de haverem outros fundamentos. O que motivou o nosso ingresso foi justamente nós termos obtido informações, inclusive basta obter uma cópia da matrícula no registro de imóveis, a comprovação de que o imóvel já está na propriedade do município e não existe nenhuma cláusula resolutiva que permita que o município consiga reverter essa compra e venda. Tomamos conhecimento de que a vendedora dos imóveis, ela não tem interesse em fazer a reversão do negócio e, em função disso, considerando que é impossível
né, a reversão, nós entendemos que estaríamos embasados, então, para postular o pedido de denúncia. Em relação à questão do software, até agora não houve a rescisão, pelo que nós temos conhecimento, né? O prefeito prometeu que o contrato ia ser cancelado. Até agora o que nós temos é uma mera suspensão, né, do contrato do software, e esperamos que o faça nos próximos dias essa rescisão. Não sabemos precisar qual o prejuízo que o município vai ter com esse negócio, até porque não sabemos em que fase se encontrava até a suspensão, a implantação do software, e para isso tem que ser feito um arbitramento competente, e isso é um segundo passo. Há quanto tempo vocês estão trabalhando nesse processo? Estamos trabalhando nesse processo, na verdade, desde o início do mês passado, do mês passado, né, início de fevereiro, e começou-se a falar em denúncia de impeachment, e eu acho que esse foi o ponto fulcral que motivou tanto o pedido de impeachment que está em andamento, como esse nosso, a falta de diálogo do Poder Executivo com as entidades do município. No momento em que o prefeito ele recebe uma manifestação externando um pedido de cancelamento desse contrato do software de 15 entidades que certamente representam 90% ou mais da sociedade farroupilhense, e ele não responde, não atende esse pleito e só o faz nas vésperas de admissibilidade de um outro pedido de impeachment, nós entendemos que aí começou a se criar um ambiente para que esse processo fosse iniciado. Eu gostaria de afirmar que, junto com a OAB, essas 15 entidades ratificam essa petição também que a OAB entrega, né? Que é a Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Agronegócio de Farroupilha, Câmara de Dirigentes Lojistas de Farroupilha, Sindicato do Comércio Varejista de Farroupilha, o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros e Alimentos de Farroupilha, Sociedade Médica de Farroupilha, Psicólogos Associados de Farroupilha, Conselho Regional de Contabilidade de Farroupilha, Observatório Social de Farroupilha, Sindicato das Indústrias da Fiação e Tecelagem de Farroupilha, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha, Loja Maçônica União e Sabedoria de Farroupilha, Loja Maçônica Confraternidade de Farroupilha, Loja Maçônica Fraterna União de Farroupilha e União das Associações de Bairros de Farroupilha. Então são entidades que representam vários segmentos sociais e que estão conosco nesta ação de denúncia junto à Câmara. Então a pergunta é por que esse pedido ele vem num segundo momento? No sentido de nós termos esse debate com todo o Observatório Social liderado pelo presidente Maurício, e nós fazemos toda a construção, explicando a todas essas entidades o porquê que a OAB ia tomar essa posição, e após essa explicação, esse debate com as entidades, eles aceitaram, acolheram e, acima de tudo, ratificaram a posição da OAB que se materializou no dia de hoje. Quero fazer mais uma pergunta, presidente. A senhora destacou ao longo da apresentação do processo que não se trata de um trâmite político, sim, que está de acordo com o que a OAB quer contribuir com a sociedade. Mas vindo em um ano eleitoral e a poucos meses do prefeito inevitavelmente deixar o cargo, acaba tendo um caráter que é até questionado pela comunidade, por interesse por todos, acerca disso, né, de que se há ou não um caráter político em relação a esse pedido. O senhor avalia que esperar as eleições para que isso pudesse ser decidido pela população, pelos eleitores em geral, seria esperar tempo demais? Acho que sim, porque na verdade o procedimento ele é um procedimento apolítico. O processo de impeachment é um processo político, feito dentro da Câmara de Vereadores, que tem vários partidos que estão lá representados em vários segmentos ideológicos partidários, né? E tem o debate, lá é a casa do debate. Então lá eles vão analisar. O que nós entendemos, e isso nós falou, é que se não tomássemos essa posição de alerta, pelo menos,
pela Câmara de Vereadores, o prejuízo econômico ao município aumentaria. Então, o prejuízo que está hoje documentado na petição, se não seguisse de março até as eleições, poderíamos ampliar o prejuízo econômico ao nosso município. E a OAB, nesse tema, não se preocupa se a eleição vai ser em novembro, nós temos que fazer o nosso procedimento, que é identificar, informar e denunciar as irregularidades. Isto nasce do amadurecimento do pedido. Não é porque nós vimos uma conduta que nós já vamos praticar o impeachment. Não. Aconteceu fatos, os fatos foram se agravando, tentou-se o diálogo, não foi possível, nós não podemos deixar passar isso. Agora, o município, através da questão máxima democrática, que é através do voto, e esse voto vai ser feito no dia proposto para as eleições, lá vai se decidir o futuro político da representação executiva de Farroupilha. Mas este presente não pode passar em branco como está. Nós estaríamos, de alguma forma, dentro do espírito da ordem, prevaricando. E lembro, em Montenegro foi o mesmo episódio também. Você sabe como Montenegro foi ao longo da sua história, os grandes problemas que teve aquele triste município. Triste que eu digo na sua representação executiva. E nós tomamos a posição e o município lá, no dia da eleição, seguiu o caminho que achou melhor para o amadurecimento democrático. Cada município tem o seu tempo de amadurecimento democrático. Nós somos 106 subseções e também nós temos, cada subseção, o seu tempo de amadurecimento para tomar posições importantes como essa. E nós entendemos aqui que estamos maduros, que nós temos os elementos e, acima de tudo, a convicção de que isto aqui não é político, como muitos dizem, tem que se desassociar. Uma coisa é o processo na Câmara de Vereadores, e o que é importante que leva a notícia à Câmara de Vereadores. Aqui não tem nenhuma bandeira partidária, não há nenhum partido político. Há sim representantes das entidades mais importantes da sociedade civil do nosso município de Farroupilha. Presidente, normalmente vocês estão cumprindo a lei, né? Independente da data que está sendo apresentada. O prefeito que escolheu isso, ele começou esse processo em novembro, né? Então eu vejo vocês ajudando a cumprir a lei. Nós temos no Ministério Público, o nosso guardião maior da defesa do cidadão, né, e da probidade pública. Vocês têm conhecimento que o Ministério Público fez alguma ação de improbidade com relação a esses casos apontados pelos senhores? Não fez, até porque eu até tenho conhecimento, porque eu faço parte também da diretoria do Observatório Social. Então existe algo tramitando internamente, só que eu não posso falar porque a informação é sigilosa, né? Mas já existe algo tramitando no Ministério Público. E nós vamos contribuir também lá. Você pode falar um pouquinho sobre essa ação pública? A ação pública ela tem os mesmos fundamentos, só direcionada ao Ministério Público para a sua avaliação, para fins de improbidade administrativa, recuperação de valores, enfim, se assim entenderem da ilegalidade praticada pelo município e o dano ao erário público, dano ao dinheiro público do cidadão. Quem mantém todo o serviço público é o cidadão. E lá, então, nós vamos ingressar com esse pedido, com os mesmos eixos, né, presidente Maurício? E aí vai se tomar a devida providência. Se já há um expediente, vai somar ainda mais o expediente com as nossas 14 entidades que estão junto conosco. Isso seja feito no final desse processo? Não. Nós já, acho que brevemente. Brevemente, não tem data ainda. Máximo a semana que vem, nós estaremos protocolando isso no Ministério. Presidente, o senhor falou que o gestor público foi alertado dessa possibilidade. Foram várias tentativas de alerta? Foram, conversa, o presidente Maurício trabalhou intensamente junto com o Observatório Social, né, alertando das ilegalidades, de como pode tomar o rumo. Né. Infelizmente, a postura não foi uma postura do encontro. Né. Tomamos uma postura normal para a hipótese que é a crítica do prefeito, mas nós entendemos com responsabilidade de que tomamos todas as medidas antes de chegar a esse ponto. E um dos pontos que a gente não abre mão é sempre ter o diálogo com as entidades, orientando-as do que está certo e o que é errado para fins de posição. Não houve essa sintonia maior e fez com que nós tomássemos essa posição. Só para pontualizar certinho, que esses 4 eixos, então, é a compra do imóvel sem autorização da Câmara de Vereadores. Isso.
a suplementação legal, Isso. Esse outro eixo. A questão do servidor com acumulação de função, né? Isso. E essa capa de decora, né? Exatamente. O software de saúde não entrou nisso? Não, software de saúde, o prefeito disse que iria cancelar, né? E, na verdade, é como a gente sempre falou, nós não encontramos, não há ilegalidade na compra do software, né? Do nosso ponto de vista, há uma violação do princípio da proporcionalidade em relação ao software. Hoje, Farroupilha gasta R$ 23.500 por mês com software de saúde e passaria a gastar, agora o prefeito disse que vai cancelar, mas passaria a gastar R$ 196 mil. Então é uma desproporção muito grande, né? E assim, mas o contrato do software em si não é objeto do pedido de impeachment. Eu tenho mais uma questão. O doutor falou a respeito de que poderia haver dano, prejuízo financeiro ao município. Que prejuízos seriam esses, caso não se entrasse com o processo de impeachment? Foi um dado aqui, né? Na verdade, um prejuízo financeiro seria a acumulação de cargos, né, do funcionário, esse. Exatamente. Então, a acumulação, recebimento de função gratificada, né, esse seria um ponto. E aí vamos avaliar. Embora já tenha deixado o cargo, porque o ato já foi praticado, né, e perdurou por um período. Né? Então, o fato de ele não estar mais no cargo e ter sido exonerado, isso não invalida os atos praticados. Né? E vamos avaliar, vamos avaliar a questão da compra do software, né? Mas a princípio, a compra do terreno, a princípio me parece que a compra do terreno, em tese, pode ser que não haveria improbidade. Isso é uma questão a ser examinada, nós não temos ainda uma conclusão precisa de quais são os fundamentos dessa ação de ação civil pública, que talvez sejam um pouco diferentes dos fundamentos expostos aqui na denúncia. Mas nessa denúncia não traz prejuízo financeiro aos cofres? Não, o objeto dessa denúncia é demonstrar à Câmara de Vereadores as ilegalidades perpetradas. Né? Havendo prejuízo financeiro ou não, há ilegalidade perpetrada. E o software pode ingressar nessa nova CP que vocês devem levar ao Ministério Público? Como? Existe a possibilidade da Secretaria de Software de Saúde ingressar nessa ação civil pública? Vamos avaliar. Depende do tempo isso. Eu vou fazer uma observação também para ela concluir com tudo. O pedido de impeachment é um processo híbrido, é um jurídico-político, em que tu leva a descrição dos fatos, cuja régua é o preceito constitucional, o preceito legal, violado. Tá? Então ele é um processo híbrido, porque ele tem que ter características de violação à lei federal, à legislação constitucional, e ao mesmo tempo ele é político porque para ele, digamos assim, ter o fechamento e a conclusão, precisam ter as forças políticas orientadas na mesma linha do pedido. Com relação à ação civil pública, ela tem uma abrangência muito diferente do processo de impeachment, porque ali é que tu vai determinar, né, concretamente o ato enquadrado como ilegal ou inconstitucional e o prejuízo efetivo. A discussão se há prejuízo ou não na aquisição do imóvel ou nos 4 eixos, ela acontece de uma forma muito diferente do impeachment para a ação civil pública. Na minha avaliação, tá, isso a priori, a ação civil pública ela vai dar exatamente o prejuízo de fato e o potencial prejuízo ser efetivadas as medidas denunciadas no impeachment. Tá? Então, dentro desse enquadramento que vai ser feito na ação civil pública, vai ser feita a prova, né, do produto adquirido, do produto licitado, se ele é conveniente ou não, se o custo é compatível, ou seja, toda a conformação de impacto financeiro, ela se dá na ação civil pública. Porque ali tu precisa perícia contábil, tu precisa fazer uma comparação entre os produtos, né, entre os objetos, no caso em questão ali, objetos de contratação do software. Com relação ao imóvel propriamente dito, o objeto ele pode estar perfeitamente legal sob o ponto de vista do princípio da legalidade, mas ele pode violar a Constituição ou preceitos constitucionais de outra forma. Ele pode ser considerado
inconstitucional por não atingir o princípio da eficiência. Tá? Porque o fato de tu adquirir alguma coisa, o poder público adquirir algum bem, algum serviço, ele pode violar a Constituição por não atingir o objetivo que gerou aquela contratação ou aquela compra. Então, ele necessariamente ele pode ser legal, ele pode estar dentro da moralidade administrativa, mas pode violar o princípio da eficiência e também do interesse público. Então, são duas nuances completamente diferentes. Mas quem vai fazer essa análise do prejuízo financeiro vai ser o Ministério Público ou a OAB já vai entrar nessa escala? A OAB vai entrar. A questão da época de decoro, presidente, é somente pela não aceitação daquele documento por parte da administração ou as falas do prefeito também pesam? Não, na verdade, na verdade a quebra de decoro ela está fundamentada na utilização de palavras pejorativas por parte do poder público, do gestor, ao se referir às entidades. Tá bem? Eles chamam de politiqueiro. Tudo certo? Quantas pautas tem a peça aí, só por curiosidade? Tem 20 laudas e mais os documentos. Acho que dá umas 200. Tá certo, pessoal? Então tá, muito obrigado pela presença de vocês, tá?